Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom termos de volta vocês que estavam viajando, passeando por aí, não é? E agora estão de volta. Graças a Deus, hoje de manhã também a igreja estava cheia. Glória a Deus por isso. É bom viajar, mas é bom voltar para casa também. Quantos gostam daquele sentimento de voltar para casa depois de uma longa viagem? É bom, né? É bom demais. Dirigir muito dá dor nas costas, não é verdade? Ai, ai, ai. Amém. Amados, eu quero compartilhar contigo uma palavra que eu creio que das palavras que trazem fundamento para a nossa fé e para o nosso crescimento, certamente essa é uma daquelas que nós precisamos ouvir com bastante carinho. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, né, terceiro livro da Bíblia. Vamos nos colocar de pé no capítulo 6, do versículo 8 ao 13. Levítico 6, do 8 ao 13. Obrigado, querido. Amém. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimado até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. De novo, cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo do altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Feche seus olhos por mais um instante. Pai amado, Pai querido, nos rendemos à Tua palavra. Pedimos a Ti para que o Teu Espírito opere em nós de forma extraordinária. Pedimos a Ti para que o Senhor ministre no cerne do nosso ser, na nossa alma pelo agir do Espírito, e que sejamos transformados nessa noite, que sejamos impactados pela Tua palavra nessa noite, que sejamos tocados de uma vez por todas nesta área tão importante e tão preciosa que é a de encontrarmos-nos contigo diariamente. Senhor, em nome de Jesus, sê conosco nessa palavra, nesse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. O tema da palavra desse trecho é mantendo a presença de Deus. Neste momento onde Moisés está dando diretrizes, o Senhor está dando diretrizes a Moisés para que o povo pudesse preservar ou conduzir a sua jornada no deserto com a presença de Deus. O Senhor vai estabelecer ali algumas coisas importantes, dentre todo este processo, onde Ele, de forma muito detalhada, vai trazer para que o povo faça uma coisa após a outra, nos seus mínimos detalhes, para que o Senhor possa habitar no meio do povo. E neste lugar, neste momento, o Senhor vai dizer a respeito deste holocausto para Moisés, onde começa dizendo:
dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Dentre todas as práticas que se fazia no tabernáculo, este momento do holocausto é o momento em que se estabelece a oferta de todos os dias. Você pode dizer isso comigo hoje? Diga, a oferta de todos os dias. Sabemos, queridos, que se você já caminha um tempo na fé, se você já tem uma jornada com Cristo Jesus, se você já está frequentando a igreja por um tempo, você sabe que todas essas práticas em que se faziam no tempo do Antigo Testamento, estava espelhando de alguma forma, ou melhor dizendo, apontando para o sacrifício perfeito que foi Cristo Jesus, amém? Jesus foi o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Jesus foi o Filho de Deus que desceu do céu para estar no meio de nós, para que ao sacrifício dele na cruz, o caminho fosse reconstruído para que eu e você tivéssemos acesso ao Senhor. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, nós devemos nos perguntar o que esse texto quer dizer para a gente, sendo que hoje a gente não precisa ir para Jerusalém. Imagine só, se nós tivéssemos que anualmente que ir para Jerusalém para oferecer um sacrifício por meio do sumo sacerdote, para que houvesse expiação dos nossos pecados daquele ano, não é? Então havia-se todo um procedimento, e dentre todos esses procedimentos, esse momento se fala a respeito do sacrifício diário, do sacrifício que era uma oferta diária, e ela tinha um propósito. Esse propósito está muito bem esclarecido lá em Êxodo capítulo 29, do 38 ao 43, que diz assim: eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. 2 pontos. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer, não é? Um às 6 da manhã, outro às 6 da tarde. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Aqui nós temos o trigo, nós temos o azeite e nós temos o vinho. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. Pois bem, o que essa oferta fazia? Qual era o motivo, ou melhor dizendo, o papel dessa oferta diária no tabernáculo, na presença de Deus? Capítulo 42, versículo 42. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Diga encontro comigo. Diga encontro. Aí, diante do Senhor, nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Essa oferta diária, onde um cordeiro era oferecido pela manhã, um outro cordeiro era oferecido no fim do dia, para que sempre houvesse um constante sacrifício de um cordeiro, era o motivo para se gerar a presença de Deus naquele lugar. Era a forma pela qual Deus se manifestava e estava com o povo de Deus. E aquele sacerdote que fazia todo esse processo, ele estava ali para observar a manutenção do sacrifício, para observar
como o sacrifício estava sendo feito, como ele acontecia. Nós sabemos, de novo, que num paralelo, hoje estamos aqui, o nosso sumo sacerdote é Jesus, amém? E Jesus, não só um sumo sacerdote, como também o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O sacrifício dele pagou o preço para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E por meio disso, nós todos nos tornamos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo adquirido pelo Senhor. Então, o que isso tem a ver para nós hoje? A palavra de Deus, amados, ela traz para nós aqui algo muito especial. Ela traz para nós como é que nós preservamos, como que nós mantemos a presença de Deus na nossa vida. Sabe como? Observando o sacrifício do Cordeiro perfeito diariamente. Diariamente. O sacrifício foi consumado, mas todas as vezes que nos achegamos à presença de Deus, todas as vezes que dedicamos um tempo do nosso dia para comparecermos à presença dEle por meio da palavra e das nossas orações, nós estamos ali para observarmos o sacrifício perfeito, para mantermos a chama acesa, para nos lembrarmos da obra perfeita em favor de nós. O que isso fala conosco hoje? Fala conosco de que o nosso encontro diário com o Senhor é vital para a nossa espiritualidade. O nosso encontro diário na presença do Senhor é um meio pelo qual o Senhor estabeleceu a nossa intimidade com Ele, a nossa comunhão com Ele. Não há tempo melhor para falar disso do que no segundo domingo do ano. O momento em que você está repensando ainda as suas prioridades, o momento em que você está ainda repensando os teus afazeres, a tua agenda, reavaliando se o que você fez em 2022 valeu a pena, se o tempo gasto com A, B, C foi funcional, deu certo. Você está agora aqui com uma agenda nova, acredito eu, não é? Se você usa aquela agenda de papel, assim como eu ainda, você está lá com a tua agenda nova, colocando os teus compromissos nela, ou se você usa digital, você está fazendo a mesma coisa, repensando o horário de acordar, o horário de dormir, as prioridades que você vai ter ao longo do ano, os eventos que você decide participar, as coisas que você decide fazer, a ênfase que você pretende dar para determinadas áreas na tua vida, e eu estou aqui para te lembrar nessa noite do teu encontro diário com o Senhor. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar que se você quer viver novas coisas no Senhor, se você quer uma vida de verdade na presença do Senhor, se você quer uma vida em que você não vai se deixar levar pela religiosidade ou pela agenda somente da igreja, que você então tenha um encontro genuíno e diário com o Senhor, para que a tua fé se faça valer daquilo que você acredita com aquilo que você vive. É o momento de nós olharmos para nós hoje e dizermos se a nossa comunhão com Deus está no seu ápice, se está enfraquecida, se está só na instituição, se está só no ombro do nosso cônjuge, ou se o Senhor de fato tem sido glorificado e revelado no teu íntimo, no teu lugar secreto com Ele. O Senhor nos garante promessas quando nos encontramos com Ele todas as manhãs, todos os dias. Veja lá em Provérbios 8, 34 a 36, diz assim: como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta,
esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. As duas promessas aqui. Aquele que vigia diariamente na porta de Deus encontra a vida e o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Então, o que a palavra quer nos chamar nessa noite, o que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite, é para que nós possamos repensar o nosso lugar secreto com Deus, o nosso lugar de intimidade para com Deus. E veja, é muito importante nós entendermos e não sermos enganados por nós mesmos, de que uma vida com Deus, em seu dinamismo, é uma vida que não tem agenda, é uma vida que não tem responsabilidade. Muitas das vezes somos enganados por conceitos que nós mesmos criamos, achando que a vida no espírito, do vento que sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai, é uma vida desregrada espiritual. Essa, meus irmãos, pode ser a maior mentira que o diabo vai querer falar ao teu coração, para que você não leia a palavra de Deus, para que você não tenha um tempo de oração diário, para que você não tenha um encontro com o Senhor diário. Muito pelo contrário, ao longo de toda a palavra de Deus, e principalmente no Antigo Testamento, onde o Senhor revela o seu coração, na forma em que Ele se manifesta aos seus. Veja, é muito comum você encontrar alguém que está começando a ler a Bíblia, não é? A pessoa começa em Gênesis e ela vai empolgada, quantas histórias de aventura, de emoção, quem gosta ainda, né, de imaginar com aquela criatividade, Gênesis é um prato cheio. Aí Êxodo, chega em Êxodo também naquela intensidade, né, o povo agora saindo do Egito, indo para a terra prometida, daqui a pouco entra em Levítico e fala, meu Senhor da glória, o que eu vou fazer com tudo isso aqui? Com essas leis todas que não encaixam, parece que não servem para nada. Mas uma dos maiores ensinamentos do Senhor em Levítico, além de toda a sombra daquilo que haveria de ser em Cristo Jesus na nossa vida por meio da graça, agora, ainda que assim, olhando para isso, nós encontramos os detalhes do Senhor. A responsabilidade, o zelo, o temor, a diligência. Características das quais eu e você, se decidimos nos encontrar com o Senhor, precisamos ter e manter para perseverarmos na presença dEle. Veja como o sacerdote deve se vestir, veja como as coisas devem acontecer. Versículo 10 diz assim: o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, perceba o zelo, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mas mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. A presença de Deus aqui, ó. O altar, o coração em chamas pelo Senhor. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Veja os detalhes, a delicadeza deste encontro com o Senhor. As roupas de linho, um tecido puro, em que até mesmo anjos, quando eram descritos, por exemplo, lá em Daniel, quando Daniel vê um anjo, ele vai descrever o anjo como que se estivesse vestindo uma roupa de linho. Um ambiente propenso para que a presença do Senhor seja manifesta. Uma
coleção de organizações para que a presença do Senhor seja favorecida. Sabe qual é o nome disso, em termos mais técnicos? Liturgia. É o que nós fazemos aqui todos os domingos. Quando você chega na igreja, não é quando o telão está funcionando, tem uma contagem regressiva, para que todos aqueles que estão lá no lobby possam olhar e ver que o culto já vai começar. Estão conversando em comunhão com irmãos, enquanto outros já estão aqui de forma mais reflexiva. Algumas pessoas têm o costume de chegar, se ajoelhar, orar. Outras pessoas vêm para o altar. E aí o culto começa, alguém vem aqui, dá as boas-vindas aos visitantes, a todos que chegaram, para que todos possam entender que agora é um momento de louvar e enaltecer ao Senhor. Depois nós começamos com o momento do louvor, onde nós somos convidados a adorar ao Senhor pelos seus atributos, pelo que Deus é, pelo que Deus faz, em como Ele se relaciona conosco. Cantar canções que nos ensinam da palavra e ao mesmo tempo nos colocam no nosso lugar e coloca Deus no seu devido lugar, no nosso coração, no nosso entendimento. Depois disso nós continuamos adorando ao Senhor por meio dos nossos dízimos, ofertas, não é? Depois vem o Refúgio News, no momento em que nós damos uma parada nisso, para que então a palavra venha e seja ensinada. Queridos, é a mesma coisa do que quando você, por exemplo, na tua casa, tem os costumes que você tem. Você tem a tua liturgia na tua casa. Quando você chega do trabalho, não é? Algumas pessoas chegam da rua, vão no banheiro primeiro, lavam as mãos, depois abraçam, beijam seus familiares. Às vezes a esposa já tem a comida pronta, a mesa posta, aí o marido vai lá, senta, come. Depois que come é o horário do banho. Depois do horário do banho tem o horário da televisão, ou de ir para um em casa, ou de ir para alguma reunião da igreja, para o ensaio do louvor. Depois acaba o ensaio, você chega em casa, né? Está cansado. Às vezes alguns vão tomar um último leite antes de dormir. Isso tudo, esses costumes fazem parte da liturgia, daquilo que você estabeleceu na tua vida e que funciona. Como é que nós não vamos ter algo assim para nos encontrarmos com Deus todos os dias? Achando que pela inércia, pelo despreparo ou pela falta de interesse, nós vamos crescer na intimidade do Senhor. Muito pelo contrário, meus irmãos. Se Ele é a primazia do nosso coração, Ele merece a primícia do nosso dia. Se Ele é a primazia das nossas vidas e nós conclamamos que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, por que não dar a Ele então os primeiros minutos ou a primeira hora do nosso dia? Por que não estabelecer um ambiente, uma cultura, uma liturgia verdadeira e favorável para que Ele seja engrandecido, para que Ele se torne conhecido? Então a primeira coisa que eu quero dizer a você nessa noite é: preocupe-se com os detalhes deste encontro matinal. Preocupe-se com os detalhes. Êxodo 28, de 39 a 46 diz assim: teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não, veja a seriedade, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Pastor, o que você está dizendo? Você está dizendo que a gente tem que se vestir de linho para ter o nosso tempo de devocional? Não. Mas isso aqui revela o zelo e os detalhes do encontro com o Senhor. Escolha o lugar certo na tua casa. Escolha
um lugar dentro de onde você mora que favoreça um encontro sem incômodos, sem perturbação, sem distração, sem barulho, para que naquele lugar você tenha ali inteireza, para que você esteja ali completo, para que o lugar te favoreça com uma iluminação boa, com um ambiente favorável, propício. Eu lá em casa tenho uma poltrona que pela manhã eu vou direto para ela. E ali é sequencial, porque é uma poltrona, do lado da poltrona tem uma mesinha onde fica a minha Bíblia, meu caderno de devocional, a Bíblia da Ju e o caderno de devocional dela. Eu vou primeiro lá, ela acorda depois de mim, então eu tenho meu tempo ali com o Senhor, leio a palavra ali, depois dali eu vou para o quarto de hóspedes orar, porque ali eu fecho a minha porta, eu posso orar e não acordo o Bento que ainda está dormindo. E na sequência desce a Ju para sentar naquela poltrona, ter o tempo de devocional dela e depois fazer a oração dela. É algo que faz parte do contexto da nossa casa. É algo que quando às vezes a gente recebe visita e a gente fica privado de fazer isso, e a gente tem que enjambrar no nosso quarto alguma coisa para poder ter o nosso tempo com o Senhor, que fica até desconfortável e a gente sente falta daquilo. É algo que faz parte do dia a dia. E ali o Senhor fala, ali o Senhor trata o nosso coração, ali o Senhor ministra as nossas vidas, ali o Senhor decide não somente se revelar, mas revelar a nós para nós mesmos. Ah, meus irmãos, você quer um espelho celestial para você pelas manhãs? Olha, eu posso sair até despenteado da minha casa, mas uma olhada para o meu coração, Ele me permite dar. E ali eu olho para mim de um jeito que às vezes eu nem gostaria de ter olhado. Mas ali o Senhor fala, ali o Senhor ministra, ali o Senhor revela e nos proporciona, nos convida para um lugar de maturidade, para um lugar de crescimento, para um lugar de arrependimento, para um lugar de olharmos para nós e encontrarmos onde Ele quer nos tratar. Preocupe-se com os detalhes, escolha o horário certo. Como assim o horário certo? Cada casa tem um costume. Uma coisa que eu descobri, e cada estação é uma estação, não é para quem tem filhos, você sabe que os filhos mudam os ritmos, as coisas e o tempo, às vezes estão estudando à tarde, depois começam a estudar de manhã. Uma coisa que eu descobri é que eu preciso acordar antes de todo mundo, e o meu tempo com o Senhor tem que ser antes, tem que terminar antes do próximo acordar. Porque quando o próximo acorda, eu já sou convocado. É pai dali, é marido de lá, e ali eu sou interrompido. Então eu descobri que o meu horário com o Senhor tem que ser antes de todos acordarem, porque naquele momento eu não vou ser interrompido, naquele momento eu vou estar inteiro na presença do Senhor. Naquele momento não tem Instagram, não tem Facebook, não tem WhatsApp, naquele momento não tem nada, para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Escolha o tempo certo. Quanto tempo você precisa na presença de Deus? Na verdade, se eu fosse responder essa pergunta, eu diria que 25 horas por dia, porque é o que eu preciso. Mas não é o tempo que eu dou, óbvio. Eu digo, nesse aspecto de encontro com Ele, não é? Quanto tempo? 1 hora? 1h30? Talvez você nunca fez isso. Comece com meia hora. Acorde antes, priorize. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Tem um texto muito forte, que eu fiquei até receoso em compartilhar, mas eu decidi compartilhar com moderação. Malaquias capítulo 1, quando o Senhor está exortando aos sacerdotes, pensa na varada, meus irmãos, na varada que Deus está dando naqueles homens.
E ele diz assim: mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Sabe quando é que nós falamos que a comida do Senhor é desprezível? Quando nós decidimos não nos assentar na mesa com Ele. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos: quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Por exemplo, se eu deixasse de fazer o meu devocional pela manhã para fazer à noite, eu certamente estaria entregando ao Senhor o meu pior momento. Porque eu não sei se você já teve o privilégio de me ver pelas 9h30, 10 horas da noite. Meus irmãos, eu não estou mais ali. O negócio é sério. Imagine eu começar a tentar ler a palavra de Deus ou a orar nesse horário. Cada um tem um ritmo. Cada um sabe o seu momento de intensidade, em que sabe que vai dar o seu melhor ali para o Senhor. Mas nós não podemos fazer de qualquer jeito. Ele vai dizer, aqueles sacerdotes, ele diz assim: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. E em Malaquias, se você lê ali o contexto todo, Deus vai dizer que Ele está sendo mais glorificado pelos povos vizinhos do que pelo próprio povo dele. Não faça de qualquer jeito. Incline-se em fazer o teu melhor, em dar ao Senhor a primazia, em dar ao Senhor o melhor momento. Quando a sua mente está fresca, quando você está acordado, quando você está pleno naquele lugar. Outra coisa em que nós devemos nos inclinar em fazer, queridos, está lá em Atos capítulo 17, versículo 11, mais uma pista para nós. Diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. O que Paulo está dizendo aqui, ou Lucas, ao narrar essa história, é de que havia um povo de Bereia, que eram intitulados como bereanos, quando eles encontraram as boas novas, quando pessoas foram falar de Jesus para eles, de que Jesus era o Messias, eles foram encontrados como mais nobres do que outros, porque eles receberam a mensagem com grande interesse, com curiosidade, com desejo de saber mais, com investigação, para examinar a palavra de Deus ao ponto de colocar à prova tudo aquilo que estava sendo ensinado. Olha que coisa mais linda. Como Lucas vai narrar dizendo que estas pessoas eram mais nobres do que outras, porque elas se interessavam não ao ponto somente de ler de forma superficial ou de viver de forma superficial como alguém havia ensinado a eles, mas eles começavam a examinar as Escrituras para que aquilo que eles tinham à disposição deles pudesse então ensiná-los a comparar com os ensinamentos que estavam sendo falados com aquilo que estava sendo escrito. Precisamos desmistificar algo aqui. Muitas das vezes queremos espiritualizar o nosso tempo com Deus, dizendo que é importante orarmos muito mais e o estudo da palavra está para poucos ou para alguns. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer nessa noite. A pastora Sheila veio aqui e citou uma oração.
Até as orações são turbinadas quando eu e você nos inclinamos a estudar a palavra de Deus. Por que isso? Porque nós conhecemos ao Senhor verdadeiramente e desmistificamos tudo aquilo que pode ser invenção da nossa cabeça, mediante aquilo que está escrito e que então começa a ser revelado para nós. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus diariamente, quando nós vamos estudar a palavra de Deus diariamente, o que nós podemos fazer para trazer valor a isso? Eu vou dizer a você como eu faço. Pelas manhãs, eu pego a Bíblia, faço isso liturgicamente, mas faço isso de todo o meu coração. Eu seguro ela com força e eu digo ao Senhor: Deus, fala comigo, Senhor. Revela-te a mim e revela-me a mim por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Enquanto eu faço isso, eu aquieto a minha alma. Enquanto eu faço isso, eu silencio as minhas vozes interiores. E ali, eu me coloco aos pés do Espírito Santo. Ali eu me coloco aos pés da boca de Deus, que vai falar comigo. E vai poder ministrar o mais íntimo do meu ser. Mas não somente isso. Depois disso, eu vou para a minha fitinha. Eu estou aqui. Amanhã eu vou começar Mateus capítulo 8. E eu tenho um compromisso de ler 2 folhas por dia. E eu começo a ler. Mas eu não leio pensando em outra coisa, eu leio com uma mente investigativa. Eu leio com uma mente curiosa. Eu leio com uma mente no desejo de aprender o que está escrito, para que o que está escrito fale mais alto, ou melhor, grite ao meu coração, acima e mais forte do que as minhas próprias vozes e o meu conhecimento que já está em mim. E enquanto eu leio, em algum momento algo me chama a atenção e ali eu sei que o Espírito Santo quer falar comigo. Mas nesse momento eu passo os meus olhos e continuo. Porque ao continuar eu não só vou terminar de ler o trecho em que eu me comprometo a ler, mas eu não me prendo somente àquilo que está escrito ali, mas eu começo então a perceber onde aquilo está escrito, o contexto de onde aquilo está escrito. E aí quando eu termino, então, eu volto, e ao voltar, então, eu me debruço naquilo. E aquilo vai me levar a outras passagens, algumas passagens bíblicas pela própria chave bíblica que está na minha palavra, que está na Bíblia que eu tenho. Algumas palavras vão apontar um comentário, ou vão me trazer à memória outros momentos da palavra de Deus em que aquilo parece que tem a ver com o que eu estou lendo, e eu vou voltar para aquilo, e eu vou ficar ali naquele lugar, meditando na palavra de forma investigativa, especulativa, racional, para que o meu racional se dobre ao agir do Espírito Santo, e o Espírito Santo então comece a falar. E no momento em que o Espírito começa a falar, aí a gente perde o controle para onde aquilo vai. Mas é tão importante quanto ler a palavra de Deus, meditar no que você leu. Não tem como nós termos um encontro com o Senhor onde nós lemos a palavra de Deus, chegamos lá na última parte e fecha a Bíblia e vai para o trabalho, ou faz aquela oração trivial e acabou. Mas nós precisamos dedicar um tempo para meditar naquilo que nós lemos, para permitir com que aquilo que nós lemos entre dentro de nós e gere alguma coisa dentro de nós. E daí então, meus irmãos, a partir deste encontro com a palavra, eu vou encontrar motivos suficientes para ir orar. Porque quando eu vou orar,
eu vou orar depois que Deus falou comigo, depois que Deus revelou algo a mim, depois que Deus ministrou o meu coração, depois que Deus falou alguma coisa que foi a respeito de mim mesmo, ou que foi a respeito daquilo que eu acredito, ou que foi a respeito daquilo que está acontecendo naquele contexto em que eu estou lendo, e ali então eu vou me encontrar com o Senhor em oração, e ali eu começo então a orar. E no meio daquela oração, é claro que aí o Espírito Santo conduz, ele pode trazer nomes para que você possa interceder, ele pode trazer situações, e ali então você vai ter um tempo em oração. É por isso que nós não podemos fazer de qualquer jeito, igreja amada. Precisamos de um tempo real na presença dele. Precisamos que seja algo de valor, de valor. E quando você começa a fazer isso, você entende que aquele momento é o momento mais valioso do teu dia. Dali, você vai viver situações no teu dia a dia, e no meio do ordinário, você vai receber pinceladas do extraordinário de Deus. No meio do trivial, do teu trabalho de todo dia, do trabalho nosso de cada dia, dos encontros nossos de cada dia, dos momentos em que nós estamos andando na rua, dos momentos em que nós estamos nos encontrando com pessoas, dos momentos em que nós estamos lá e acolá, o Senhor começa a nos lembrar daquele encontro, começa a nos lembrar de momentos onde nós oramos a respeito de determinadas coisas, onde nós fomos ministrados em determinados assuntos, onde o Senhor falou conosco, e ali o Senhor vai nos conduzindo a novos lugares. Ali o Senhor vai nos levando a águas mais profundas, e por Ele ser onisciente, preste atenção no que eu vou lhe dizer, Ele nos prepara para o dia. Tem alguém aqui que entende isso? Ele nos prepara para o dia. Há 1 mês e meio atrás, eu estava nos Profetas Menores, e ali eu fui profundamente ministrado no meu coração com respeito a eu interromper a minha agenda corriqueira para obedecer à voz de Deus. Há 1 mês e meio atrás. E aquilo me pegou de um jeito, e eu falei, eu preciso deixar de ser Caxias, porque pensa num cara sistemático, sou eu. Eu estou amando falar de liturgia aqui para você. Mas eu sou muito sistemático, e às vezes o Senhor quer nos tirar, do nosso lugar de conforto para nos levar para outros lugares. E ali eu fui profundamente ministrado nisso. Engraçado que eu estou dando até um exemplo do contrário do que eu estou pregando. Mas veja como o Senhor faz. Ainda que num encontro ordinário com o Senhor, diário pela manhã, o Senhor me ministrou profundamente nisso. Na sequência, tinha um café da manhã com um outro pastor da cidade. Fui tomar um café com ele ali na frente do Bom Bocado. E quando nós saímos do Bom Bocado, vieram 2 homens de rua pedir dinheiro. Se não fosse aquele encontro com o Senhor pela manhã, se não fosse aquele chacoalhão, eu faria o que eu sempre fiz, o que eu sempre faço. Ali eu provavelmente abriria a carteira, daria algum dinheiro, ou eu responderia, olha, eu não posso te dar porque, às vezes falo, eu não posso te dar e não dou. Mas aquela luzinha do encontro com o Senhor pela manhã acendeu. E ali, eu falei, o que vocês precisam? A gente está sem comer e tal. Vamos lá, eu vou pagar um café para vocês. E levei o Jefferson e o Jason para um café. No caminho, o Jason me pediu para eu comprar pinga para eles, porque eles estavam, naquele momento da fissura, eles precisavam se acalmarem. E, obviamente eu disse não. O máximo que eu fiz foi pagar uma Coca-Cola para eles, que isso para mim já é contra as minhas regras. Mas fui lá, comprei coxinha, comprei uma Coca para eles. E o Jefferson falou, a gente precisava de um lugar para ser tratado. Aí eu falei, sério mesmo vocês querem um lugar para ser tratado? Não, eu quero. Beleza. E aí eu liguei lá para o pessoal do CAPS,
pessoal do CAPS me direcionou para o pessoal do Serene, aí o pessoal do Serene me direcionou para o pessoal do CAPS, aí, você sabe como funciona isso, né? Aí eu voltei lá para o Serene e falei, olha, precisa ser aqui mesmo e tal, e aí eles conseguiram 2 vagas pelo estado para interná-los no Serene. Só que toda essa conversa não deu certo naquele momento da manhã. E eu perguntei para eles, onde que eu posso me encontrar? Onde que eu posso encontrar vocês? Ah, a gente fica aqui na praça em cima do hospital. Estamos dormindo ali já faz 1 semana. E aí eu falei, tá bom, beleza. À tarde eu consegui falar com o pastor Andrigo, que trabalha no Serene, consegui falar com a Márcia, enfim, todo o pessoal lá do Serene, são incríveis, uma bênção. Conseguimos 2 vagas, só que no dia seguinte eu viajei para Curitiba. Aí eu liguei para o Stefano e para o Fábio, porque eles têm o trabalho bem fluido, eles podem sair durante o horário comercial. Falei, gente, é o seguinte, tem uma missão para vocês dois. Vocês precisam encontrar 2 caras loucos, estão andando aí na cidade, e levar eles para o Serene, porque eles têm uma vaga lá. Não, beleza, deixa com a gente, fechou, tal. Bom, resumo da ópera, o Jason, que já é daqui de São Bento, foi para lá, 2, 3 dias depois ele evadiu, ele foi embora, mas o Jefferson está lá, há 1 mês e meio, em pleno tratamento. Já passou da primeira fase, está na segunda fase, por causa de um devocional que o Senhor mexeu em mim, porque Ele antecipadamente já sabia o que Ele tinha naquele dia para fazer através da minha vida. Vocês estão entendendo? É um momento que nós temos o privilégio de ouvir do Senhor e sairmos do ordinário de nós mesmos. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas tem dia que eu não estou me aguentando. Eu olho para mim e eu falo, gente, eu não me aguento, como é que os outros em volta de mim estão me aguentando? É por isso que a gente vai para a presença do Senhor e fala, Senhor, me molda em nome de Jesus, me transforma em nome de Jesus. Faz alguma coisa, Deus, com esse barro aqui. É o privilégio que nós damos ao Senhor de fazer algo de ainda melhor em nós. É por isso que nós podemos olhar para isso como algo vital para as nossas existências. Leia com interesse a palavra de Deus. Seja um bereano. Examine com grande interesse. Se você nunca leu a Bíblia de capa a capa, compre uma tradução boa, de fácil leitura. Eu recomendo a NTLH. Há anos atrás nós tivemos um período onde nós vendíamos um monte de Bíblia NTLH aqui na igreja, Bíblia de Estudo NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma tradução muito boa, muito fluida para você ler. Se você nunca leu a Bíblia, comece lá em Lucas. Comece no Evangelho de Lucas, leia Lucas, depois leia Atos e leia o Novo Testamento, depois vá para Gênesis. Isso vai te dar um conteúdo para você entender o Antigo Testamento. Não comece em Levítico, fica a dica. Não é? Nem em Números. Comece em Lucas. Mas leia. Comentários bíblicos. Gente, sem brincadeira, eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo ler Apocalipse sem um bom comentário bíblico, histórico-cultural do meu lado. Eu não consigo. Tantos símbolos, tanta simbologia, tantas coisas que nós precisamos de apoio. E isso não é silenciar a voz do Espírito, preste atenção, estudar a Bíblia não é silenciar a voz do Espírito, é muito pelo contrário, é pelo excesso de zelo, buscar a vontade perfeita do Senhor, compreendê-la, para que daí o Espírito Santo possa agir de forma precisa no teu coração. É evitar heresias, é evitar bagunça, é evitar confusão de entendimento, muitas das vezes. Leia com interesse. Aceite a porção que lhe foi dada. Naquele dia, tem algo ali. Tem algo ali. Não seja como aqueles que têm comichão no ouvido, encontre pessoas que vão ensinar aquilo que eles querem ouvir. Mas aceite a porção que está dedicada para você naquele dia.
É por isso que nós devemos ler a palavra de capa a capa. É por isso que nem Números, nem Levítico deve sair da nossa mira. Tem tudo que precisamos e precisamos dela inteira. A palavra de Deus tem tudo o que precisamos. Por isso precisamos dela inteira. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente a sua cruz e siga-me. E quando o Senhor te pegar ali naquele momento, naquele texto, naquela palavra, naquele ensinamento, aí é o momento de você ir para o chão e orar fervorosamente para que o Senhor haja na tua vida, para que o Senhor mude o teu ser, para que o Senhor transforme o teu coração, para que o Senhor direcione os teus pensamentos. Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Queria pedir para o pessoal do louvor subir. Quero convidar você a ficar de pé neste momento. Quero dar uma dica a você que tem filho pequeno. Eu ganhei de amigos um devocional que eles deram para o Bento, o meu filho de 7 anos de idade. Se chama Indescritível. É do Louis Giglio, da igreja Passion City Church em Atlanta. É pela editora CPAD, eles traduziram isso para o português. São 100 devocionais sobre Deus e a ciência. E é muito incrível porque, além das ilustrações, da linguagem mais facilitada para as crianças, todo o texto bíblico que tem aqui, ele está engrandecendo ao Senhor, assim como na ciência também, toda a informação científica que tem aqui de invenções ou de descobertas a respeito das coisas e como as coisas funcionam, o texto bíblico vem para engrandecer ao Senhor acima ainda dessas descobertas. Então, na mesma medida em que de tirar o fôlego, eu tenho percebido isso nos encontros com o Bento, de tirar o fôlego aquilo que a ciência traz, na mesma medida a palavra de Deus faz questão de trazer a grandeza de Deus e a majestade de Deus de forma ainda mais indescritível. E esses dias mesmo, eu conversando com ele sobre algumas coisas que não tinha nada a ver com Deus, e comparando, eu perguntei para ele, qual desses dois é maior? E ele virou para mim e disse, Deus é maior, né, pai? E eu fiquei confuso na hora, eu sou meio devagar. Aí que eu me toquei que o devocional estava surtindo efeito e que ele estava aprendendo já a colocar Deus no seu devido lugar, né? Então, papai, mamãe, aqui, que você possa se empenhar, não só para você, mas para os teus. O refúgio não é um lugar onde nós nos ancoramos, o refuginho, perdão, não é um lugar onde nós nos ancoramos para que os nossos filhos vivam uma fé legítima só ali. A Regi e toda a equipe fazem um serviço, um trabalho maravilhoso. É lindo o que acontece no refuginho.
mas precisa ser tão lindo quanto o que acontece na tua casa de segunda a sexta. Precisa ser tão lindo quanto a tua dedicação com os teus, na tua casa, no teu lar, sabe? E quando você, deixa eu te dizer algo, quando você pessoalmente começa a viver algo com o Senhor, e você não abre mão mais daquilo, você começa a olhar para aqueles a quem você ama, e você começa a desejar que eles vivam o mesmo. Comece em você. Papai, mamãe, comece em você. Não queira impor aos seus filhos aquilo que você não vive, mas comece em você. Deixe transbordar a partir de você, para que em nome de Jesus a tua casa seja tomada pela presença de Deus. Sabe o que vai acontecer numa família maior? Vai acontecer a seguinte situação: de repente a tua filha vai estar num momento de entrega, de devocional, na presença do Senhor, ouvindo uma música no quarto dela, bem no momento em que você ia assistir aquele seriado, que não é tão bom, sabe? E naquele momento você é constrangido pelo Espírito Santo em pensar assim: poxa, ela está lá tendo aquele tempo tão precioso, e eu estou aqui querendo assistir esse negócio tão ordinário. Eu vou lá ver o que ela está aprendendo do Senhor. Eu vou lá compartilhar alguma coisa da parte de Deus. Ou depois eu vou esperar ela chegar na sala e perguntar como foi. Os planos da casa mudam. O ambiente da tua casa muda. A presença de Deus é bem-vinda. Nós temos aqui 3 perfis em que o Senhor está ministrando desde o começo dessa palavra. Nós temos aqui aquele que nunca se dedicou em ler a palavra de Deus. A este eu digo a você, como eu já disse, compre uma Bíblia com uma tradução simplificada, uma NTLH. Comece em Lucas, de Lucas vá para Atos. Lucas escreveu Atos também, né? Houve um tempo em que Lucas e Atos eram um livro só. E de Atos você vai discorrer aí até Apocalipse. Temos a segunda opção, que são aqueles que já fizeram algumas vezes, começaram, pararam, e de repente, por acaso, cristocidência, você nesse momento está parado, não tem se encontrado com o Senhor diariamente. Olha que oportunidade linda que o Senhor providenciou para você hoje aqui. O meu convite a você é: retome de onde você parou. Ou se você já conhece a palavra suficientemente, comece em Gênesis então. Chegue em casa, prepare aquele sofá, ou aquela cama, ou aquele tapete no chão, ou aquela almofada. Aquele lugar, aquele canto de encontro com Deus, o cantinho do lugar secreto. Faça com carinho, não faça de qualquer jeito. E o terceiro tipo de pessoa que temos aqui são aqueles que já estão fazendo seu devocional, já se encontram com o Senhor, e o que a palavra tem a dizer para você hoje é: turbine o teu encontro com Deus, faça ele ainda melhor. Talvez para alguns têm mais facilidade em orar do que em ler a palavra. Eu digo a vocês, dediquem-se na leitura. Alguns têm mais facilidade, como eu, por exemplo, de ler mais a palavra do que orar. Dediquem mais tempo na oração. É o que eu estou fazendo. Para que nós possamos, em nome de Jesus, crescer no Senhor. Para que nós possamos ser uma igreja de bereanos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que não são enganados por ventos de doutrina que vêm e que vão, nem por falsos profetas que profetizam coisas que não são do Espírito de Deus. Que nós sejamos encontrados como uma igreja
na presença constante do Senhor. Que nós possamos incendiar uns aos outros nos nossos testemunhos de encontro com Deus. Que nós possamos nas nossas conversas dizer: eu tenho feito assim, tem dado muito certo. E aí o outro vai lá e diz: olha, é mesmo, eu vou fazer assim também. Você me deu uma ótima ideia. Que coisa linda e deliciosa, meus irmãos, compartilharmos os feitos do Senhor, as grandezas de Deus, aquilo que Ele tem falado ao nosso coração, aquilo que Ele tem forjado no nosso interior. Não se envergonhem com as tuas fraquezas, não se envergonhem em dizer aquilo que Deus tem falado, aquilo que Ele tem ministrado, porque certamente o que Ele ministra a você, quando você expõe, ministra a outros. Assim como também quando Ele te ensina algo, compartilhe esse ensinamento. Em nome de Jesus. Posso orar por você nessa noite? Posso orar para que o Senhor gere fome e sede por mais da presença dEle? Feche seus olhos então. Pai amado, Pai querido, nós oramos nessa noite por fome e sede do lugar secreto, Senhor. Nós oramos nessa noite por um vento do Teu Espírito que nos leva para o lugar secreto, que nos leva para desejarmos a observação do sacrifício, que nos leva para almejarmos a chama de mantê-la acesa dentro dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, na vida daqueles em que a chama está apagada, ou como ainda chamuscando, como algo que está prestes a ser apagada, ou como algo que está esquecido, Deus, em nome de Jesus, reaviva estas chamas nessa noite. Reaviva o desejo pelos encontros contigo nessa noite. Que saiamos daqui todos nós desejosos de um tempo maior contigo, de um zelo ainda mais precioso na Tua presença, de um lugar ainda mais preparado para um encontro genuíno, legítimo contigo. Que aquilo que até aqui usamos, Pai, seja aperfeiçoado, mas que a nossa alma nessa noite se cale com todas as suas desculpas, e que o Teu Espírito possa agir e operar no meio de nós com primazia e com excelência. Que nós saiamos daqui, Senhor, com fome e sede pela Tua presença e pela Tua palavra. Que nós saiamos daqui desejosos de que amanhã de manhã o nosso despertador desperte de forma diferente, num horário diferente, num contexto diferente, com um coração diferente. Senhor, Tu tens todos os nossos dias escrito nos Teus livros, e quantas das vezes perdemos a grande oportunidade de vivermos antecipadamente o que há de vir por falta de um encontro contigo, Senhor. Mas nessa noite, pelo revelar do Teu Espírito e lavar da Tua palavra, nós entendemos que precisamos do Senhor. Nós entendemos que precisamos deste toque, deste encontro, deste lugar precioso, para que nosso dia seja conduzido pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, opera em cada coração, em cada mente, em cada realidade, em cada contexto, em cada histórico. Opera, Senhor, aquilo que o discurso não opera, aquilo que o muito falar não opera, aquilo que só o Teu Espírito conhece. Entra, Senhor Deus, nas entranhas, Pai, entra nos lugares ainda que não foram visitados, entra, Senhor Deus, nas arestas, Pai, de cada coração e cada mente aqui nesse lugar, trazendo revelação, trazendo luz, trazendo vida, trazendo vontade do céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, incendeia a Tua noiva, Senhor, incendeia a Tua noiva,
incendeia a tua igreja, incendeia a tua igreja. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que em cada casa seja estabelecido altares do Senhor, que em cada coração, cada morada do Senhor, esses altares sejam reestabelecidos, sejam reconstruídos, sejam incendiados pela chama que consome o sacrifício. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a observação pelo Cordeiro Imaculado gere, Senhor, mais e mais desejo de mais e mais, e que esta fome, esta sede insaciável seja, Senhor Deus, aquilo que nos atrai a Ti todos os dias da nossa vida. Ah, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos adorá-la. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença a Tua presença é o meu maior valor. Sem Ti não há valor em mim. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença, a Tua presença é tudo que eu preciso. Tudo, tudo, tudo. A Tua presença é o meu maior valor. Tu és tudo que eu tenho, Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso Te tocar. Atrai o meu coração, atrai a Ti, Jesus. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso Te tocar. Senhor, queremos apresentar a Ti o desejo do nosso coração em fazermos o Teu nome conhecido dentro de nós a cada dia, cada vez mais. Senhor, queremos dizer que este ano será o ano do lugar secreto, o ano da intimidade na Tua presença,
o ano onde o Senhor falará conosco, o ano onde as nossas orações serão mais intensificadas, um ano, Senhor Deus, onde a Tua palavra será descortinada aos olhos de muitos de nós, Senhor, um ano onde não o ouviremos de ouvir falar, mas o ouviremos de contigo andar, Senhor, um ano onde o Senhor estará em todo o tempo nos lembrando deste lugar de encontro e falando conosco nestes lugares de encontro. Senhor, um ano de encontros contigo no lugar secreto, é o que nós desejamos, é o que nós almejamos, é o que nós queremos, Pai. Ajuda-nos, dá-nos, Senhor Deus, o que precisamos para vivermos essa realidade na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, de dentro para fora, Senhor. Senhor, que os nossos encontros comunitários, que os nossos encontros de comunidade, os nossos ajuntamentos, sejam, Senhor Deus, a mais pura explosão da coleção destes encontros de lugar secreto. Que, Senhor, onde 2 ou 3 desta casa estiverem reunidos, ali o Senhor estará de forma grandiosa, falando, ministrando, se movendo, operando, para que nós possamos, Deus, experimentar desta explosão de comunhão, desta explosão de intimidade. Senhor, em nome de Jesus, revela, Senhor, revela o sacerdócio no coração de cada um aqui, para que cada um aqui possa se colocar neste lugar da manutenção do altar, neste lugar da manutenção do fogo, da queima, da observação do sacrifício perfeito, para que nós, juntos, no ajuntamento, possamos viver os grandes feitos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva-nos, Deus, em segurança, leva-nos, Deus, na intimidade da Tua doce presença, abençoando a nossa entrada, a nossa saída, guardando os nossos caminhos, sendo conosco, Senhor, ao longo de todos os dias dessa semana, em nome de Jesus, amém. Tá, amém, 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 queridos, glória a Deus. Dá um abraço em quem está do seu lado aí e diz assim para essa pessoa: Deus está te esperando no lugar secreto. Amém, amém. Deus está te esperando no lugar secreto, meu irmão.